Olá meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom, o primeiro vídeo de 2022. Feliz Ano Novo! Que esse ano traga muita paz e saúde a todos vocês. Enfim, para começar o ano com o pé direito, hoje trago a vocês um iceberg de um jogo clássico e cheio de mistérios. O famoso Half-Life. Mas antes de começar o vídeo, peço a vocês para deixarem um like, pois esse tipo de vídeo dá muito trabalho para ser feito. Conto com o apoio de vocês. Esse é o iceberg do Half-Life. Bom, para quem não sabe, Half-Life e Portal compartilham o mesmo universo, e em determinado momento, ambas as empresas entraram em competição para conseguir um financiamento do governo, para assim poder ser aplicado em suas pesquisas. E em Portal 1, durante o momento do jogo, se nós olharmos pela janela de um escritório, conseguimos ver uns slides sendo projetados na parede. E nesses slides, nos é mostrado que a Aperture Science possui muito mais propostas de financiamento do que a própria Black Mesa. E mesmo assim, a Black Mesa fica com a maior parte do financiamento. Como se eles fossem a queridinha do governo, sabe? Os slides nos mostram a competitividade de ambos. Outro exemplo dessa competitividade é o projeto Borealis, que era um navio usado pela Aperture Science no desenvolvimento de tecnologia de portais e teletransporte, que inclusive foi apressado por eles, ignorando todas as regras e normas de segurança, na esperança de conseguir superar a Black Mesa e o financiamento do governo, o que resultou no desaparecimento repentino do navio. No início do segundo jogo, o jogador se depara com um parquinho, e se nós interagimos com um dos balanços que tem nesse parquinho, isso acontece. Cara, que bizarro isso tudo! Pois imagina você jogando o game pela primeira vez e se deparando com isso. É bem tenso, se assim podemos dizer, pois você não está esperando ouvir gritos de crianças brincando e tudo mais. E isso serve como um lembrete a nós jogador da ausência das crianças, devido ao campo de compressão criada pela empresa Combine, que visa extinguir toda a raça humana. Pesado, não é mesmo? É, eu sei. Em Half-Life 2 Episódio 1, ao passarmos pelo setor civil, nós encontramos um casal, onde um homem está tentando consolar a sua mulher, que está preocupada com a invasão da Combine e com o futuro da humanidade. O casal pode ser visto novamente no Episódio 1, dentro de um dos postos avançados da Resistência, e aqui nós conseguimos ouvir os dois conversando. Mais tarde, no episódio 2, nós encontramos dois esqueletos jogados no sofá, dando a entender que esse casal teria morrido. Mas ei, espera um momento, isso foi só uma piada dos desenvolvedores, afinal, perto do final do jogo, nós os encontramos novamente, sentados em um sofá em uma base do grupo da Resistência, chamada White Forest. Com exceção da sequência da abertura do episódio 1 e do episódio 2, G-Man sempre é visto carregando uma pasta, e isso sempre foi um mistério no meio da fanbase, porque afinal, que raios tem dentro dessa pasta? Porque ele sempre anda com ela. Porém, se usarmos o famoso NoClip, quem joga os jogos da Valve sabe como é fácil ativar isso, nós conseguimos ver o interior dela. E bom, o que conseguimos ver é nada mais nada menos do que 3 lápis, uma folha de papel, uma arma no coldre e uma identidade. O que me faz pensar que isso tudo não passa apenas de um easter egg. Vale ressaltar que no Half-Life Alyx, o G-Man dá a sua pasta para Alyx, o que faz com que os dois viajem no tempo, voltando assim no episódio 2, terminando com a morte de Ellie. Zen é o Border World,
um plano de existência que conecta duas ou mais dimensões. Ele foi descoberto por cientistas pesquisadores do Black Mesa, que viajavam regularmente para lá, via teletransporte, para coletar amostras e estudar a grandeza de espécie de flora e fauna que tinha em Zen. Apesar disso ser extremamente arriscado de ser feito, isso não os impedia. E bom, essa visita da Black Mesa fica bem óbvio quando o nosso personagem, Gordon Freeman, passa por Zen. Lá, nós encontramos diversos corpos de cientistas da Black Mesa. Lembra que eu falei que lá era perigoso? Então, vários cientistas mortos com os trajes Heavy, aquele traje que o Freeman usa. Esses cientistas faziam parte da equipe de pesquisa da Black Mesa, que faziam expedições para o Zen. Em meados de 2003, o beta de Half-Life 2 foi vazado. Depois que alguém invadiu a rede interna da Valve, o CEO da Valve, Gabe Newell, se posicionou publicamente ao site half-life2.net e pediu ajuda aos fãs para que descobrissem quem foi que invadiu os servidores da empresa e quem vazou o game. Em junho de 2004, a Valve soltou uma nota dizendo que encontrou o responsável pela invasão. O jogo foi vazado pelo hacker alemão Axel Gember, que admitiu ao próprio Gabe por e-mail. Ele tinha um plano em mente. Ele pensou que quando a Valve soubesse que foi ele que hackeou o sistema deles, eles iriam o contratar para trabalhar na área de segurança da empresa, o que é bem comum na verdade de acontecer. Porém, quando o governo alemão descobriu isso tudo, Gember foi julgado, não só por causa desse crime, como outros também, e assim ele foi sentenciado a 2 anos de prisão condicional. A Valve nunca tomou nenhuma atitude contra sites ou pessoas que postaram o jogo vazado, desde que eles fossem gratuitos, afinal era só um beta do game. Eu gostei da postura da Valve nesse caso, foi bem madura ao meu ver e lidou muito bem com o ocorrido. Bom, por volta de 2017, o escritor do game e ex-funcionário da Valve, Mark Laidlaw, fez um post em seu blog, intitulado Episode 3, que é como se fosse o episódio 3 do game, que inclusive foi cancelado pela Valve. Nessa carta, nos é mostrado algumas ideias de como poderia ter sido o episódio 3 de Half-Life 2. Na carta, muitos dos personagens estão com seus nomes trocados, acredito por conta de direitos autorais. Por exemplo, Gordon Freeman é referido como Gertrude Fremont, Alex Svencer como Alex Vaught, Judith Mossman como Doutora Mass, e Borealis com seu nome beta, Hyperborear. Bom, não irei ler essa carta porque é meio grandinho, porém irei deixar o link aqui nos comentários caso vocês queiram ler. Se você é fã da saga e sempre se perguntou como seria o episódio 3, aí está a resposta de como poderia ter sido. No meio da fanbase, há um tópico que é bem discutido até os dias de hoje, sobre o Dr. Brin ser o salvador da pátria. A teoria diz que ele negociou com a Combine a fim de mudar o destino da humanidade, algo que seria muito melhor do que o plano inicial da Combine, que era de exterminar toda a população da face da Terra. Outra coisa que usam como argumento para explicar essa teoria é que Brin captura Gordon justamente para ser a sua carta na manga, no meio de toda essa negociação. Sendo que se Freeman se rendesse, isso iria dar mais liberdade a toda a humanidade. Porém, ainda assim, as condições que as pessoas estavam vivendo eram terríveis e precárias, sendo governado na base do medo, sendo forçadas a lutar como soldados. Bom, pra mim essa teoria não faz sentido, afinal, o Dr. Brin é administrador da Combine, que visa escravizar a população e criar novos soldados com genes modificados, extrair o máximo de recursos da Terra e tudo mais. Então, como raios um administrador de algo assim pode ser uma boa pessoa? Enfim, deixe nos comentários a sua opinião. Os Vortigaunts, conhecidos como escravos alienígenas ou escravos de Zen, e carinhosamente conhecidos pelos seus aliados como Vorts, são uma espécie de alienígenas encontrados em toda a série Half-Life.
Perto do final de Half-Life 2, no capítulo chamado Water Hazard, após destruirmos um helicóptero que estava nos caçando, nós passamos por um portão imenso e após andarmos mais um pouco, nos deparamos com uma entrada que parece ser de um esgoto. Após passarmos por um rio tóxico, encontramos uma caverna gigantesca e lá nos deparamos com o Vortigaunt onisciente, parado em frente a uma fogueira. Se nós interagirmos com ele, ele irá nos dar declarações enigmáticas sobre o incidente da Black Mesa. Alguns jogadores dizem que ele é a quebra da quarta parede do jogo. Durante o capítulo O Pacote, uma equipe da Black Ops são enviadas para a Black Mesa para armar um dispositivo termonuclear chamado Mark IV, que foi roubada pela equipe Black Ops, com o objetivo de explodir o centro de pesquisas da Black Mesa. Adrian Shepard precisa eliminar a equipe Black Ops antes que eles consigam concluir a sua missão e explodir tudo, incluindo ele mesmo. Ele consegue desarmá-la, porém em determinado momento nós conseguimos ver uma sala que dá visão à sala onde a bomba estava plantada. E bom, o G-Man arma a bomba novamente, e não daria mais tempo para ele voltar até a bomba e desarmá-la novamente, assim selando o seu destino. No final, a bomba explode e Shepard é levado por G-Man dentro de um helicóptero, terminando com a tela toda em branco. Bom, você não precisa nem ter jogado o game para ter visto esses zumbis, mas para quem não sabe, nos jogos Half-Life nós temos zumbis, e bom, esses zumbis são um pouco diferentes do que estamos acostumados. Ao invés de termos um vírus que transforma a pessoa em morto-vivo, Resident Evil que o diga, aqui nós temos uma espécie de parasita alienígena que gruda no hospedeiro e assim toma o controle do mesmo, grudando em suas cabeças. Porém tem algo meio bizarro nisso tudo, que é o simples fato do hospedeiro ainda ter consciência do que está acontecendo. Se pegarmos, por exemplo, o áudio que eles emitem durante o game e invertermos o áudio, nos deparamos com isso. Agora, se pegarmos os zumbis que não possuem o Red Crab grudados em sua cabeça e novamente invertemos o áudio, nós conseguimos ouvir explicitamente um apelo por ajuda. Bizarro, não? Isso nos mostra que a vítima ainda está viva e está implorando por ajuda. Isso nos faz até mesmo olhar para esses zumbis com outros olhos. Lembra do beta do segundo jogo que eu mencionei no início do Iceberg? Então, uma dessas coisas que estariam presentes no segundo game seria as crianças que iriam trabalhar nas fábricas da Combine, que iriam ficar responsáveis pela cremação dos corpos que eram encontrados nas ruas. Estariam sob supervisão dos Metropolises, que seria uma espécie de guarda que supervisionava os trabalhos da fábrica. Nós não iríamos conseguir interagir com elas, somente observá-las trabalhando de longe. No Half-Life 2, no capítulo intitulado Anti-Cidadão 1, nós encontramos uma televisão dentro de um armário, com uma imagem do G-Man, tocando uma música distorcida. A mesma música também é ouvida em um rádio no início de Half-Life Alyx. Se nós invertermos a música, nós conseguimos ouvir a voz de uma mulher dizendo algo. Essa descoberta nos mostra que a música, na verdade, é uma mensagem, tanto para Gordon quanto para o G-Man. Eu não sei o que pensar sobre isso. Pesquisando um pouco, não consegui chegar a nenhuma conclusão. E vocês, o que acham que significa isso tudo? Será que tem algo a mais ou é só um easter egg? Deixe nos comentários. Get Your Free TVs, ou uma tradução literária, pegue suas TVs grátis, foi um dos primeiros níveis do teste do motor gráfico de Half-Life 2, ou Source. Que sério, eu amo esse motor gráfico. Até nos dias de hoje ele ainda é bem bonito,
Mas voltando ao assunto, pra vocês terem ideia, isso foi tão no início que o jogo nem estava em produção ainda, só tinha um roteiro dele pronto. O teste tinha como objetivo testar os NPCs e a física do jogo. O conceito era simular uma guerra civil entre cidadãos e os Metrocops, que seria uma espécie de polícia, que foram enviados para tentar conter a população. A cidade estava um caos, uma verdadeira guerra, e tinha várias pessoas gritando "Get your free TVs". Esse trata-se de um usuário no Twitter criado pelo escritor do jogo, Mark Laidlaw, onde ele faz o papel do Dr. Brain, onde ele faz posts com o propósito de revelar as informações da Combine, com o objetivo de ajudar o grupo rebelde a destruir o mesmo. Muitos fãs do jogo interpretam isso como dicas do que pode acontecer no mundo de Half-Life em jogos futuros. Seu último post foi feito no dia 6 de julho de 2014, onde nos dá a entender que ele foi sequestrado pela Combine, assim colocando um fim em seu plano. Mark Laidlaw disse que seus posts não são canônicos, e ele fez isso só com uma espécie de fanfic, sabe? Apenas para se divertir. G-Man, sem dúvidas, é um personagem bem misterioso no mundo dos jogos, e há diversas teorias de quem seria ele. Irei resumir alguma delas para vocês. O governo. Apesar de ficar na cara que ele trabalha para o governo, nada foi dito oficialmente dentro do jogo. Mas caso ele fosse realmente do governo, G-Man poderia significar Government Man, ou traduzindo, homem do governo? Mas afinal, por que colocar G ao invés de escrever o nome por completo? Se sabe desse nome, pois no Half-Life Online tem a opção de escolher ele, e o nome que está é G-Man. Aparentemente, ele controla as tropas que foram enviadas para eliminar todos na Black Mesa. Manipulador temporal. Há a teoria de que ele pode manipular o tempo e espaço, portanto, pode estar em vários lugares e rapidamente desaparecer dali, de forma bem rápida, ou sempre observar em um local inacessível, como é visto em várias partes do jogo. Alien. Muitos dizem que G-Man nem mesmo é humano, mas sim um dos alienígenas de Xen, e que o cristal analisado em Black Mesa, que foi o que deu início a todo esse incidente, foi entregue por ele, e não foi algo por acaso. Ele realmente tinha o intuito de causar todo esse estrago. Mas eis aí o motivo, porque o Alien Nihilanth fala sobre ladrões. Talvez o cristal tenha sido roubado. Gordon Freeman. Essa é, na minha opinião, a teoria mais falada que se tem, que na verdade G-Man é Gordon Freeman em pessoa, só que vindo do futuro, sabe? E que o G em seu nome daria dicas para isso, no caso sendo o G de Gordon. E também isso explica o porquê ele aparenta saber de tudo. Talvez ele já tenha passado por tudo aquilo, e por isso sabia como agir. Ou algo mais sombrio que isso, vai saber. Qual dessas teorias você acha que faz mais sentido? Deixe nos comentários. Bom, Russell é um personagem que nos é apresentado brevemente em Half-Life 2, no capítulo intitulado Sandy Traps, onde ele é morto pelos Antlions, que é uma espécie de inseto gigante, após ele perturbá-los, ou se nós perturbarmos os insetos. Opa, foi mal aí, amigo. Durante o trailer de Half-Life Alyx, temos uma cena que aparece brevemente de um homem. E esse homem se especula que seja Laszlo, principalmente pelo simples fato de que após o lançamento do game, nos é revelado que Half-Life Alyx é um prequel de Half-Life 2. Se você não sabe o que é um prequel, ele se passa antes da história de um jogo, ou de uma determinada obra. Esse personagem é conhecido como Russell, que é um membro proeminente do grupo rebelde titulado como Resistência. Russell auxilia Alyx em sua jornada para salvar o seu pai e alcançar o Vault. E bom, se eu disser para vocês que realmente o Russell era para ser o Laszlo, porém os desenvolvedores decidiram abandonar a ideia e criar um personagem novo para o game. Porém é impossível encontrar referências ao Laszlo no game. Por exemplo, o laboratório do Russell, que tem um bloco de notas com a senha Laszlo, com 0 no lugar do O. Ele pode ser encontrado perto do computador de Russell. Vale ressaltar que o Russell ainda se chama Laszlo nos arquivos do jogo. Toad foi uma criatura que foi cortada do jogo. Essa criatura era roxa e se assemelhava a um pequeno sapo. Mais tarde, ela foi inserida nas DLCs Opposing Force e Blue Shift.
Elas podem ser vistas no Zen e 2 vezes no centro de pesquisa da Black Mesa. O Chum Toad poderia ser usado como isca para atrair os aliens ou despistá-los. Essa ideia foi reaproveitada em Half-Life 2 com os Pheropods, que são usados com o mesmo propósito. No início do primeiro jogo, nós conseguimos acesso ao armário de Gordon Freeman, onde podemos encontrar seu diploma, alguns livros e a foto de um bebê. De acordo com Harry Teasley, designer e artista que trabalhou em Half-Life 1, esse bebê era na verdade sua filha, que ele colocou no jogo como um easter egg. O escritor da saga, Mark Laidlaw, sugere que esse bebê poderia ser algum parente de Gordon, ao invés de filho ou filha. Poderia ser algum sobrinho ou algo do tipo. Bom, esse tópico está se referindo ao desenvolvimento inicial de Half-Life 1. O escritor da série, Mark Laidlaw, fez a dublagem da maioria dos personagens em seu estágio inicial, e isso nós conseguimos ver na demonstração que tivemos na E3 de 1998. Okay, I better wait here and help anyone else who comes by. If I were a braver man, I would run for the surface. Okay, why not? Didn't want to die alone anyway. Tipo, para quem não sabe, é um modelo de baixa resolução dos cidadãos da Cidade 17. Ele aparece nos monitores que encontramos no laboratório do Klein, onde G-Man é visto, e na ala leste da Black Mesa, logo antes de entrarmos no elevador com Mossman. Um detalhe interessante é que a textura usada para fazer seu rosto foi a de Warren Sloth, que infelizmente morreu no ano de 2006. Após nós olharmos detalhadamente a camisa de Eli em Half-Life 2, nós conseguimos ver o logotipo de Harvard em sua camisa. Sua camisa muda no episódio 2 para uma camisa azul com estampa de diamantes, o que nos faz pensar que Eli poderia ter se graduado em Harvard, o que poderia ser uma referência ao criador da Valve, Gabe Newell, que desistiu de Harvard. No beta de Half-Life 2, Eli usava outra camisa, e a camisa da vez era da Universidade de Yale, que fica localizada em Connecticut. Em uma tradução literária, ficaria algo do tipo caranguejo sintético. Eu sei. Foi o inimigo incompleto de Half-Life 2, que conseguimos ver brevemente no final do jogo na parte da cidadela, em cima de uma esteira rolante. Não se sabe para onde ele é transportado, pois nunca, em nenhum lugar do jogo, nos deparamos com ele. De acordo com os arquivos do jogo, nós poderíamos usar ele para atacar os nossos inimigos. Ele teria até mesmo uma metralhadora. Half-Life tem uns monstros bem criativos, não? Durante Half-Life 2, conseguimos ouvir um rádio passando instruções para os Metrocops da Cidade 17. Reminder, 100 sterilized credits qualifies non-mechanical reproduction simulation. Bom, esse Non-Mechanical Simulation pode estar se referindo à proteção civil imposta por eles, para assim impedir que os cidadãos se reproduzam entre si. Lembra do plano da Combine de exterminar toda a população? Então, essa simulação mecânica seria como se fosse uma droga, que ao ser ingerida pelo indivíduo, faria com que ele pensasse que estaria fazendo coisas, se é que você me entende. Enfim, Half-Life tem um lado um pouco obscuro e bizarro, não é mesmo? No início de Half-Life 2, assim que chegamos ao laboratório do Dr. Kleiner, assim que Barney entra no laboratório, ele menciona que tem pesadelos até os dias de hoje com o gato, que foi resultado de uma tentativa de teletransporte que deu terrivelmente errado. Real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, there's nothing to be nervous about. What cat? We've made major strides since then. Major strides. What cat? E isso traumatizou o Barney. Agora eu me pergunto, o que poderia ter acontecido com esse gato? Conseguimos ter uma pequena ideia do que pode ter acontecido. No laboratório do doutor, nós conseguimos interagir com um pequeno teletransportador. E se nós colocarmos um pequeno cacto ali, isso acontece. Tá grosso. Então, acho que dá para ter uma ideia do que pode ter acontecido com o gato, não? Após nós fazermos isso, conseguimos até mesmo uma conquista chamada Water Cats.
Prospero foi um dos primeiros designs de jogos da Valve. O jogo seria lançado após Half-Life 1. O jogo deveria enfatizar a exploração, um enredo intricado e um combate por meio de poderes psionicos. Uma das referências para a criação do jogo seria o jogo Myst e as obras de George Louis Borges. O protagonista de Prospero, conhecido como o bibliotecário Aleph, passou por uma série de mudanças de design durante o desenvolvimento inicial do jogo. O jogo teria vários mapas criados pela comunidade, e ambos teriam seus próprios servidores. Cada jogador poderia entrar e desfrutar do game. Porém, o jogo nunca sequer foi lançado. Em 2020, durante um Reddit MA, que é tipo um subreddit de entrevistas interativas, um usuário perguntou a um dos designers de Half-Life Alyx, Robin Walker, quando o Prospero seria lançado. Ele riu e respondeu que Greg Coleman se pergunta isso até hoje. Durante o desenvolvimento de Half-Life 1, Gabe queria muito colocar uma mecânica no jogo. E essa mecânica seria os músicos em tempo real, que iria aparecendo aos poucos no ambiente se o jogador permanecesse em determinada área por muito tempo. Porém, essa mecânica não foi colocada devido à limitação das tecnologias na época. Mas bom, hoje em dia daria para colocar essa mecânica. Será que veremos isso em um jogo futuro? Enfim, fiquei curioso para saber como seria uma mecânica assim no game. E da onde raios ele tirou essa mecânica? Em Half-Life Alyx, durante o capítulo intitulado Cativeiro, Alyx passa por uns túneis que a leva a um zoológico russo abandonado. É possível ver um zumbi Headcrab admirando alguns desenhos infantis que estão grudados na parede. Isso nos remete ao tópico que eu mencionei, onde os zumbis Headcrab ainda possuem uma consciência, e isso só aumenta a bizarrice que é nós matarmos eles. Outro momento semelhante a esse é o capítulo Zona de Quarentena, onde é possível ver um zumbi lendo o mapa do metrô. Bom, esse tópico está se referindo ao final de Half-Life Alyx. Alyx liberta G-Man de sua prisão, uma prisão onde a gravidade e o espaço-tempo era todo bagunçado, e diz que ele e seus empregadores são capazes de mudar a nossa história, ou seja, mudar pequenos acontecimentos para ir moldando a nossa história, conforme a vontade deles. Falado isso, como agradecimento a Alyx por ter o libertado daquela prisão, ele diz que irá permitir que ela faça uma mudança em nossa história. Ela diz então que o desejo dela é que a Combine nunca tenha dominado a Terra. E bom, ele recusa, e diz a ela que isso não será possível, pois vai de encontro com os interesses dos empregadores dele. Então ele diz a ela que ele lhe dará uma oportunidade de mudar algo que ainda vai acontecer. Após ele dar a maleta a Alyx, ela então é teletransportada para 5 anos no futuro, no final de Half-Life 2, episódio 2, onde nós encontramos o pai dela, Eli, morto em seus braços. Obviamente, Alyx consegue alterar o destino do pai, e assim consegue salvá-la. Logo, ela muda o final de Half-Life 2 episódio 2. Isso bagunça um pouco a nossa cabeça e faz com que a gente se pergunte: aquele final que vimos nunca de fato aconteceu? Ou se aconteceu, seria uma linha do tempo diferente? Algo meio Rick and Morty da vida, sabe? Enfim, deixe nos comentários a sua teoria. Esse tópico está se referindo à linha de diálogo que temos com G-Man durante o final de Half-Life 1. Well, it looks like we won't be working together. No regrets, Mr. Freeman. But there are a few survivors of your personal Holocaust who would like the chance to meet the man responsible for the total annihilation of their race. Bom, isso pode estar se referindo a inúmeros alienígenas que Gordon matou durante o incidente da Black Mesa. Se formos olhar com outros olhos, literalmente o que o Gordon fez foi um massacre, ou seja, um holocausto. Afinal, o incidente da Black Mesa fez com que acontecesse um fenômeno quântico muito raro, chamado cascata de ressonância, o que fez que aliens do reino de Zen fossem teletransportados para dentro da Black Mesa. Então, podemos considerar que eles só estavam se defendendo? É meio bizarro e obscuro se olharmos com esses olhos. Mas enfim, não tenho certeza sobre. Deixe nos comentários a sua teoria.
Half-Life 1 foi lançado em 1998, ele vinha um CD-ROM, e o jogo foi programado para rodar as faixas de músicas diretamente de seu CD. Ou seja, para você jogar o game, você teria que ter o CD inserido em seu computador, durante toda a play. Porém, quando o jogo foi lançado na Steam, as músicas obviamente veio nos arquivos do jogo. Porém, um detalhe interessante, se você tivesse algum CD inserido em seu computador, seja ele qual for, qualquer um mesmo, o jogo iria priorizar o CD e ele iria fazer a leitura das músicas que estavam dentro do CD. Ou seja, se você estivesse jogando Half-Life e você tivesse com um CD, sei lá, da Katy Perry, ele iria rodar do nada uma música da Katy Perry, durante até mesmo em telas de load. Não sei se isso é verdadeiro, mas pesquisando um pouco, eu vi alguns usuários relatando que isso de fato acontecia. Enfim, é um detalhe interessante. Se você tiver o CD original do primeiro jogo e ainda tiver uma unidade de disco em seu computador, faça esse teste e nos conte aqui nos comentários se isso realmente funcionou. Bom, esse tópico está se referindo a uma teoria que diz que tudo o que acontece no universo de Half-Life está dentro de uma simulação. E isso explicaria o motivo pelo qual Gordon Freeman, por exemplo, se B10 ao extremo. Pois vocês já pararam para pensar como que um cientista, como Gordon, sobreviveria a inúmeros ataques de alienígenas e tudo mais? Pois na vida real isso seria impossível, afinal nós não estamos falando de um super soldado, e sim de um mero cientista. Nada contra os cientistas, mas o forte deles não é lutar e ir pra guerra, não é mesmo? Seria um incidente da Black Mesa, uma simulação? Seria tudo um sonho de Gordon Freeman? Estaria você em uma simulação? Um detalhe interessante é que de vez em quando aparecem alguns dados referentes à nossa missão ou algo do tipo na tela. Algo que muitos fãs que acreditam nessa teoria usam como base, pois realmente parece algo programado no computador. Eu sei que esse tópico tá meio confuso, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? É óbvio que o jogo é um jogo de computador, mas no universo do jogo, tudo aquilo poderia estar acontecendo dentro de uma máquina. Sei lá, mano, é algo meio doido. É tipo aquela teoria de que estamos no Matrix. Enfim, tem um tópico no subreddit do Half-Life que conta essa teoria em detalhes. E irei deixar o link nos comentários caso vocês queiram ler, pois é meio grandinho. Enfim, vamos para o próximo tópico. Em Half-Life Alyx, quando estamos no Vault, nós conseguimos ouvir um piano sendo tocado em várias áreas, às vezes até mesmo tocadas ao contrário. Nós também conseguimos ouvir esse mesmo piano antes de entrarmos no laboratório de Russell. Agora a pergunta que fica é: quem raios está tocando esse piano? Bom, a minha teoria pessoal é que isso não passa nada mais nada menos que uma trilha sonora do jogo. Bom, para quem não sabe, os Fast Headcrabs é uma subespécie de Headcrab, previamente desconhecida antes da invasão da Combine. Durante o desenvolvimento de Half-Life 2, os Fast Headcrabs foram desenvolvidos primeiro e deveriam substituir os Headcrabs que nós conhecemos. Eles foram para a versão final do game, sendo possível até mesmo encontrarmos o modelo deles nos arquivos do jogo. O modelo padrão do Headcrab é chamado de Headcrab Classic.mdl, enquanto o modelo do Fast Headcrab é chamado somente de Headcrab.mdl. Esse nome está se referindo a um dos mapas do jogo, porém nenhum desses mapas existe em Half-Life 2. Se formos olhar a pasta do jogo, nós conseguimos observar que o jogo salta do mapa D1_Canals03 para D1_Canals 05. O mesmo acontece com o mapa D2_Canals 05 para D2_Canals 07. A resposta mais provável para isso é que ambos os mapas foram cortados durante o desenvolvimento do jogo e que não tiveram tempo ou só esqueceram mesmo de renomear os mapas. Nada demais, o que me faz pensar, por que raios isso está tão fundo no iceberg? Se considerarmos as falas de G-Man como um meta-comentário, fica bem claro como G-Man poderia ser a própria Valve falando com Gordon. Eles podem colocá-lo em qualquer mundo que eles criarem. Sempre que chegar o momento certo para ele,
Assim como qualquer outro personagem daquele universo, o potencial limitado de God em Half-Life 1 pode se referir a ele ser um grande potencial para um novo jogo. Psicologicamente falando, ninguém realmente tem. Cada decisão humana pode ser prevista, mas nesse contexto, Gordon está totalmente sendo controlado pelo jogador. Ele também está sendo controlado por G-Man e, em última análise, pelo próprio jogo. Ele está limitado apenas a esses mapas minúsculos no meio de um grande vazio. No beta de Half-Life 2, no mapa D1 Terminal 01, encontramos uma janela. E atrás dessa janela, nós encontramos uma sala com, sei lá o que é isso, e com uma luz bizarra piscando. Nós conseguimos ouvir um som de tic-tac. Para ser mais exato, bem semelhante a de um relógio. Você também pode ouvir outros ruídos estranhos, um dos quais é denominado Squeal1.wav nos arquivos do jogo. Na versão final de Half-Life 2, nós conseguimos ouvir esse som somente no final do game, no capítulo intitulado Highway Team 7. Após nós derrubarmos o avião que nos persegue, se nós decidimos matar um dos rebeldes que estão em uma torre de vigia, nós conseguimos ouvir esse som. Muitos jogadores escutaram um grito estranho na cidadela. E com isso, se formaram várias teorias sobre a origem desses gritos. Em uma dessas teorias, dizem que esse som que ouvimos é de uma pessoa se transformando em Stalker. Outros dizem que na verdade essa é a gravação real dos gritos dos astronautas durante o desastre do ônibus espacial Challenge, que em 28 de janeiro de 1986 explodiu logo após o seu lançamento. Porém, nada disso foi confirmado, e tudo isso é apenas uma teoria da conspiração. Considerando a pequena quantidade de poder de fogo multidimensional da Combine e um exército sem fim que conquistou a Terra em apenas 7 horas, é bastante seguro assumir que a resistência sozinha não irá conseguir vencer a Combine. A única forma da resistência vencer a Combine seria se a própria Combine definisse que dominar o planeta Terra fosse perda de tempo, coisa que infelizmente será praticamente impossível de acontecer. E bom, meus amigos, esse foi o iceberg de Half-Life. Esse jogo clássico que tenho certeza que você que está assistindo ao vídeo conhece. O que vocês acharam desse iceberg? Admito que eu achei bem interessante, afinal já joguei o game algumas vezes, porém nunca me aprofundei muito até fazer esse vídeo. E sério, esse iceberg me fez enxergar os jogos de uma forma diferente. Mas enfim, quero saber a sua opinião nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais, estão todas na descrição. Sugira também outros vídeos de icebergs que vocês queiram ver aqui no canal. Sim, eu irei fazer o iceberg da Disney, provavelmente será o próximo vídeo, eu ainda irei produzir o roteiro dele. E bom, eu sou o Falcon e eu vou ficando por aqui. Bons pesadelos a todos.